Vamos então para a última parte dos elementos fundamentais da linguagem gráfica, que são os elementos práticos, né? A representação, significado e função. E é aqui que a mãe chora e o filho não vê e vice-versa, tá? Por quê? Porque é aqui que a gente está articulando todos os elementos que a gente viu até agora para criar as mensagens e trazer mensagens daquilo que a gente chama de aspectos não verbais da imagem. Eu sempre gosto de mostrar essa obra do Magritte, né, Cecília Palani-Pipe, né, Isto Não É um Cachimbo, em que ele faz justamente uma brincadeira com esse aspecto representacional da imagem, né? Por mais que ele desenhe um cachimbo super realista nessa obra, ele não é um cachimbo, é só uma representação de um cachimbo. E é isso que é importante a gente entender, né? O fato de que a gente está trabalhando com esse aspecto representacional da imagem. E para falar disso, não tem como a gente não falar de duas coisas muito importantes, que são os aspectos abstratos da imagem e os aspectos representacionais, né? Ou diriam alguns figurativos. Eu vou tentar não usar a palavra figurativa e usar representacional, porque do ponto de vista da história da arte é mais preciso do que figurativo, tá, gente? Então a gente sempre fala, vamos falar assim, essa imagem, isso aqui é muito abstrato, né? Isso aqui é muito figurativo. Mas vamos entender do que a gente está falando quando a gente fala isso, né? Segundo Weiss, o que é o abstrato? Abstrato é aquilo que não é concreto, que resulta da abstração que opera unicamente com ideias, com associações de ideias, não diretamente com a realidade sensível. Quando a gente fala que algo é abstrato, a gente está falando disso, algo que não é da realidade física, né? Então a gente fala assim, matemática é uma abstração. A matemática é muito abstrata, né? Porque ela está operando no aspecto das ideias, dos conceitos. O representacional ou figurativo é o oposto nesse sentido, porque ele está trabalhando justamente com aquilo que é concreto, né? Segundo Weiss, ideia ou imagem que concebemos do mundo ou de alguma coisa. Operação pela qual a mente tem presente em si mesma a imagem, a ideia ou o conceito que corresponde a um objeto que se encontra fora da consciência. Então, assim, quando a gente fala assim, essa imagem aqui é muito representacional ou muito figurativa, quer dizer que o que eu reconheço naquela imagem é algo da minha realidade física, né? Então, nesse ponto, é o oposto da abstração nesse sentido. Mas espera lá que o bagulho vai ficar louco ainda. Porque a gente também fala da abstração como um processo justamente de destilação. Então, assim, aquela imagem, muitas vezes a gente tem algo que a gente reconhece como algo da realidade, ao mesmo tempo é muito abstrato porque ele foi destilado daquilo que não é importante. Por exemplo, aqueles símbolos que a gente vê na porta do banheiro, do homenzinho e da menininha, são desenhos que a gente reconhece como humanos, porém eles não têm nada supérfluo ali. Eles só têm o mínimo para a gente reconhecer aquilo como aspectos de uma linguagem humana binária de homem e mulher. Tá? Os bracinhos e algum aspecto de roupa que vai identificar um do outro. Tá? Bem, o representacional é uma cópia de um modelo tridimensional, do modelo de algo da nossa realidade física. Algo que eu posso olhar e reconhecer na realidade física. Muito bem. Uma coisa que a gente confunde muito, que a gente comete muitos enganos, é achar que abstratos e figurativos são coisas que estão exatamente do lado dos opostos, que são, se é um, não é outro, se é o outro, não é um, algo que é totalmente binário. E isso está muito errado. Muito errado. Porque, na verdade, a abstração e a figuratividade, elas trabalham numa coisa como se fosse um gradiente. Olha que interessante. Se a gente pensar no Super Mario, na história gráfica do personagem Super Mario, do personagem Mario Bros, a gente parte de um Mario bem abstraído até um Mario bem mais representacional e figurativo, que a gente vê ali mais à direita, que é o Mario do Super Mario Sunshine. Ele ainda é abstrato, a gente reconhece aquilo, a gente reconhece um ser humano com muitos elementos do que a gente reconhece nos seres humanos da realidade, porém a gente ainda percebe que ele tem uma certa abstração, que ele é cartunesco,
né? Quando a gente fala que é algo cartunesco, é porque esse algo tem uma quantidade de abstração ali, certo? Não é fotográfico. O cartunesco é diferente do fotográfico. E você percebe que ao longo da história, o Mario parte de uma coisa mais abstrata, nesse primeiro Mario que está mais à esquerda, que é o Mario Donkey Kong, ele é muito abstrato. A gente reconhece que ele tem peças de roupa de cores diferentes, que ele tem um boné vermelho, que ele tem um bigode, mas é o mínimo necessário para reconhecer que é um ser humano de bigode. Mínimo. E ao longo da história, ele vai adquirindo, conforme a evolução gráfica das próprias plataformas na qual ele aparecia nos jogos, ele vai adquirindo mais e mais elementos gráficos que vão sofisticando a sua linguagem. Tá? Então é muito importante a gente entender isso. Outra coisa muito importante é que a gente se relaciona diferente quando algo é mais abstrato e quando algo é mais figurativo. Quando algo é mais abstrato, eu reconheço, eu consigo... Quando algo mais abstrato, como esse Mario mais da esquerda, eu reconheço pouca natureza nele, poucos aspectos naturais nele. Se ele tem poucos aspectos naturais, eu projeto a minha natureza nele. E com isso, eu me identifico com esse personagem de maneira direta. Por isso que esse Mario Donkey Kong, quando a gente joga com ele, a gente fala, eu morri. Esse personagem mais da direita, o Mario dos Mario Sunshine, ele tem mais aspectos que eu reconheço da natureza. Então eu não consigo projetar tanto a minha natureza nele. Então eu reconheço ele como o outro. É muito diferente. É muito diferente o jeito que a gente se relaciona. E isso é importante a gente entender justamente quando a gente quer construir nossas mensagens, né? De que maneira que eu quero que o meu jogador se relacione com o avatar dele do jogo? Uma maneira de identidade ou de alteridade, né? Para isso, é importante entender como isso funciona justamente para eu poder escolher uma linguagem gráfica adequada à narrativa que eu quero passar, às sensações que eu quero passar e ao tipo de relação que eu quero criar entre jogador e personagem jogado. Muito bem. Vamos entender agora que coisas que tem por trás também dessa questão da abstração, né? A Dondes, que é alguém que vai falar muito sobre linguagem visual, né? Ela fala o seguinte: porém, quanto mais abstrato for o símbolo, mais intensa deverá ser sua penetração da mente do público para educá-lo quanto seu significado. Quer dizer, o símbolo que é mais abstrato, ele tem menos aspectos visuais para eu reconhecer. Então, eu preciso fazer um trabalho de ensinamento mais profundo naquele que vai usar esse símbolo. Mas, quanto mais representacional, mais é específica a referência. Quanto mais abstrata, mais geral. Por exemplo, quando vocês verem essa imagem que está na tela, né, se eu perguntar o que é isso, vocês vão reconhecer, é uma mulher. Beleza. Se eu perguntar para vocês assim, que tipo de mensagens que essa mulher, que esse desenho dessa mulher repassa para vocês? E vocês vão me falar uma série de coisas. Delicadeza, passa um pouco de timidez, ela está abaixadinha, com a cabeça abaixada. Passa elegância, né? É uma figura mais esguia, assim, mais longilínea e tal. Vocês vão falar um monte de aspectos importantes de sensibilidade que vão vir através por conta dessa abstração. Como ela é uma mulher genérica, generalista, vocês conseguem trazer mais informação simbólica para dentro dela. A timidez, a elegância, a delicadeza, etc, etc, etc. Agora, se eu coloco essa foto da Beyoncé e falo, quem é essa? É a Beyoncé. Não que a Beyoncé não represente muita coisa, ela representa muita coisa. Mas é depois que eu reconheço a Beyoncé, a informação específica, porque é uma foto, e se é uma foto absolutamente representacional, só a partir daí é que vocês trazem outras informações. A imagem em si, ela traz símbolo num segundo nível, tá? A gente vai associar informações simbólicas a essa imagem da Beyoncé, que são referentes à figura da Beyoncé. Não de maneira generalista com uma imagenzinha do lado. Falando isso, dito isso, a impressão que se tem é que qualquer manifestação visual abstrata é profunda,
e que a representacional é só uma imitação. No primeiro nível, a gente até pode dizer isso, sim. Né? A representacional está imitando a realidade. A foto da Beyoncé é uma cópia da figura da Beyoncé. Ué, mas tem uma armadilha aí, porque mesmo quando a gente está diante de algo estritamente representacional, ele tem outros níveis de abstração dentro dele. E ficou confuso o negócio. Vamos lá. Pega na minha mão e vamos lá. A subestrutura abstrata é a composição, é o design. Então, quando eu tenho algo absolutamente representacional, eu tenho que prestar atenção na composição desses elementos no meu espaço, porque a composição desses elementos esconde uma estrutura abstrata que também passa a mensagem. Vamos lá. Olha esse cartaz do movimento chamado Realismo Soviético, né? Que é um movimento que aconteceu na União Soviética logo depois da Revolução de 1917 e que eram cartazes propagandistas para enaltecer a Revolução e suas conquistas, né? Vocês estão vendo aí, né? A gente tem no nível da representação, o Lenin e na frente dele uma figura, os trabalhadores da União Soviética, né? Então a gente tem lá várias pessoas representando vários trabalhadores da União Soviética. Aí, isso no nível da representação, é o que eu vejo no representacional. Agora, existe uma estrutura abstrata, que é uma estrutura que sugere uma grande angular para a esquerda, que diz muita coisa. Gente, a gente está falando de um movimento comunista, um movimento que se alinha, de certa maneira, à esquerda. Então eu tenho um cartaz que ele traz todo um movimento agudo para essa esquerda, né? O Lenin está apontando para que lado? Para o lado esquerdo. Para o lado esquerdo, né? Para o alto e para o esquerdo. Então quer dizer, o Lenin, que é a grande figura do comunismo, ele está falando, eu vou levar vocês para o alto e para a esquerda, né? Então quer dizer, você tem uma estrutura na imagem, apesar do Lenin ser totalmente uma figura representacional, a estrutura abstrata conta uma história também, né? Além disso, o Lenin está ao fundo e vermelho, ou seja, ele está por trás de toda essa revolução. Além disso, eu tenho um céu totalmente azul. O que significa um céu azul? É um céu que não tem nuvens, é um céu que não tem turbulência, né? Então, quer dizer, esse futuro, né, se ele está apontando para a esquerda, para frente, para cima, ele está falando do futuro. Esse futuro é um futuro com céu de brigadeiro, né? Então, observem como tem um monte de mensagens inscritas nesse aspecto da estrutura da imagem. E essa estrutura da imagem é abstrata, por mais representacional que seja a imagem, né? Quando a gente vê essa imagem dessa estação de trem, por exemplo, a gente tem o nível da representação. O que é a representação? Uma estação de trem. Legal. Mas na abstração a gente tem um modo de tirar foto, que foi com a câmera mais aproximada do chão, etc., que acentua as linhas de perspectiva e com isso dá um aspecto mais tecnológico. Isso associado à paleta cromática da foto, que é mais fria, né? A gente sempre associa mais as cores frias a aspectos tecnológicos. Sempre, porque a tecnologia ela é fria, né? A ciência é algo frio. Olha que interessante que a gente tem uma imagem muito parecida, mas que dá uma sensação totalmente diferente. Aqui eu tenho mais uma coisa de uma nostalgia, mais uma coisa de uma outra época, estamos falando de uma outra época e tal, mas é uma foto tirada mais ou menos do mesmo ângulo, com uma estrutura abstrata muito parecida. O que é que muda aqui? Paleta cromática. Essa paleta cromática, que faz uma associação com as cores do período da tarde, né, que é um período em que a paleta cromática é muito associada à nostalgia, dá essa imagem um aspecto nostálgico. Então olhem, observem como esses aspectos visuais, esses elementos da linguagem visual trabalham em conjunto para construir a mensagem, né? E que não é porque eu usei um elemento como uma coisa da perspectiva que denota a tecnologia, a minha imagem vai denotar a tecnologia. Por quê? Porque ela tem outros aspectos que trazem outras informações.
né? Aquilo que a gente absorve como imagem, a gente sempre absorve de maneira síncrona, tudo junto. Tudo junto, o ponto, a linha, o plano, o tamanho, a cor, tudo isso vem junto pra gente. Então, assim, a gente sempre tem que pensar na mensagem visual como algo que está trabalhando em conjunto também, tá? É por isso, de novo, que a gente fala do Journey, onde a gente tem isso muito claro, muito articulado para criar sensações, né? Mas, gente, a gente pode falar do Fortnite aqui, entendeu? O aspecto das cores, por exemplo, como as cores do Fortnite trazem um aspecto de artificialidade muito intensos, né? Então, eu não estou falando da minha época, eu não estou falando de algo que é da natureza sensível. Apesar de serem do tipo de render do Fortnite ser absolutamente representacional, ou seja, realista, né? O uso da paleta de cores traz uma artificialidade ao jogo que tira ele desse mundo da realidade física, né? Ou quando a gente olha, por exemplo, o GTA Vice City, né? Onde eu tenho um engine de render que traz e simula elementos que a gente via nas gravações e nas transmissões de TV dos anos 80, que é onde o GTA Vice City, onde ele bebe as referências, né? Então, quer dizer, eu construo toda uma imagem visual baseado em algo de uma outra época e trago elementos visuais daquela época e elementos de mediação daquela época. Então, assim, a paleta de cores é uma paleta que é muito próxima da paleta que as gravações em VHS conseguiam obter, né? A gravação em VHS era muito limitada nesse quesito, né? Então, assim, ele emula isso. Para quê? Para trazer mais referências daquela época, para nos fazer sentir que a gente está naquela época. O importante, então, aqui, nesse finalzinho dos elementos de fundamentação da linguagem visual, é a gente entender como tudo isso, gente, trabalha em conjunto, tá? E lembrando, o videogame é algo que a gente experiencia de maneira síncrona. A imagem, junto com o movimento e mecânica, junto com o som e junto com aspectos até táteis, se a gente está falando de interfaces ápticas, tá? É importante que a gente entenda isso. Por isso que a gente precisa aprender a articular muito bem a linguagem visual e seus elementos de fundamentação. Tá bom? Até o próximo vídeo, então.